Hello everybody, welcome to your English class. Today I'm so excited and so happy because this topic is very important. We are going to talk about the two different types of consonant sounds in English, the stop sounds and the continuant sounds. Você alguma vez já ouviu falar sobre isso na sua vida? Stops and continuants. Bom, todos os sons que nós produzimos na fala, do inglês e do português também, eles são divididos nessas duas categorias, stops e continuants. Então, alguns sons são stops e outros são continuants. Hoje eu quero trabalhar com você sobre isso, te explicar para que serve esse conhecimento, especialmente na hora de pronunciar as palavras e as frases também. Se prepare aí, já pegue um papel e uma caneta porque você vai ter que anotar bastante coisa. Essa aula é bem densa, ela é bem importante. Eu peço que você preste atenção aí, foque nisso que você está fazendo e vamos lá, bora começar. First question, how do we define a stop sound and a continuant sound? Então vamos lá, como é que se define o que é um som stop e o que é um som continuant? Para definir isso, nós vamos pensar então em cada som puro. Os sons continuants são mais fáceis de você perceber e definir. Eles são aqueles sons que você consegue prolongar enquanto você tiver fôlego. Por exemplo, as vogais. E não importa qual vogal, todas elas terão som continuant. Veja bem, quando eu falo, por exemplo, o som A, eu consigo ficar prolongando esse som enquanto eu tiver fôlego. Isso é o que define um som continuant. Já os sons classificados como stops são justamente o oposto. Você não consegue prolongar este som, porque na hora em que você produz o som, existe uma explosão de ar. O ar é bloqueado dentro da sua boca de alguma forma, ou com os lábios, ou com o dente, ou com a língua, e existe um momento em que esse ar é liberado. Isso só pode acontecer uma vez na produção desse som. Um exemplo, então, de um som stop é o som P. 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 Veja que eu não consigo prolongar este som. Tá, mas você pode até pensar assim, teacher, eu consigo prolongar, ó. Eu falo P, mas aí se você fizer isso, você está prolongando um som vogal da vogal E não da letra P puramente, como a gente falou no começo. Então perceba que para você produzir o som P, você junta um volume de ar na sua boca e você só pode liberar esse ar uma única vez. Não tem condições de você prolongar esse som. É assim que nós definimos um som stop, então. Tá bom, teacher, entendi o que você disse até agora, mas e para que serve eu saber tudo isso? Você deve estar se perguntando, não é mesmo? Bom, fique comigo até o final dessa aula porque esse assunto é extremamente importante para você conseguir pronunciar as palavras e as frases em inglês. Só que você vai entender tudo lá no final, tá? Vai me acompanhando aqui por enquanto. Vamos fazer rapidamente, então, um levantamento dos sons que nós temos aqui na língua inglesa, para que você consiga entender o que eu vou dizer depois. Me ajuda lá. Eu vou seguindo a ordem alfabética aqui para a gente não se perder. Então, começando com o B. As vogais todas, você já sabe que são continuants, não é mesmo? Então, a primeira letra vai ser a letra B. Na verdade, o som, não importa com que letra você escreva, tá bom? Então, para produzir o som B, você tem a explosão de ar e não consegue prolongar o som. Portanto, o som B é um som stop. O seu par, então, será o som do P. Nós colocamos os sons consoantes em pares de acordo com a maneira como eles são produzidos dentro da boca, tá? Então, o som do B e do P usam o mesmo formato da boca na hora de você falar. Lembra, né, que nós já fizemos uma aula ali separando os sons em fortes e fracos, tá bom? Veja só, eu estou pegando um assunto aqui que é bem complexo da fonética e estou tentando simplificar o máximo para que você consiga entender. Então vamos lá, usando esse mesmo conceito da explosão de ar, os próximos sons stops, então serão o som K. Veja que não importa com que letra você escreve, se é com a letra C, com a letra Q, com a letra K, o que importa é o som. O seu par será o som G. E depois ainda temos o par do som D e K. Estes são os sons stops.
Dê um pause aqui na aula nesse momento e tente pronunciar cada um deles para você entender o que eu estou falando. Em cada um destes sons aí existe uma explosão de ar, o ar é bloqueado na boca de alguma maneira, e quando você solta o ar, este som é produzido apenas uma vez. Então vai lá. B, P, K, G, D, T. Agora vamos acrescentar ali do outro lado os outros sons consoantes para que você perceba que você consegue prolongar estes sons enquanto você tiver fôlego. Vai repetindo aí comigo. O som do F, do V. Viu que eu consigo prolongar? O som do H, do R, em inglês, com a língua enrolada. O som do L, L. O som do M, M. Do N, N. Do S, S. E do Z, Z. Percebeu o que eu estou falando até aqui? Até aqui está claro para você? Bom, vamos começar a aprofundar então. Por que é que isso aqui é importante? Veja bem, o português e o inglês são línguas muito diferentes uma da outra. E as regras de escrita, as regras de ortografia que se aplicam em uma língua, não servem como base para a outra língua. Por exemplo, em português nós utilizamos a acentuação gráfica nas vogais para identificar quais sílabas são mais fortes do que as outras. Isso não ocorre no inglês, não existe acentuação em inglês. Então, para determinar quais sílabas são mais fortes ou mais fracas, eles têm sua própria metodologia. Aqui nós vamos falar bastante sobre sílabas nessa aula de hoje, tá bom? Bom, quando uma sílaba é mais forte do que a outra, tem mais um detalhe que acontece. Ela também é prolongada por uma duração de tempo um pouco maior do que as outras sílabas. E é justamente aqui na questão do prolongamento das sílabas que as consoantes stops vão desempenhar um papel fundamental. E isso não existe no português. Justamente por não existir no português, esta característica da língua inglesa causa muita estranheza para nós brasileiros e muita dificuldade também na hora de compreender as pessoas falando e também na hora de falar, de ler uma frase, de falar oralmente, de usar a linguagem oral. Mas o que é isso que eu estou falando que existe no português e que não existe no inglês? Você deve estar se perguntando aí. Olha só, o que não existe no português são sílabas ou palavras terminando com sons stops. E é justamente por esse detalhe não existir na nossa língua que nós temos tanta dificuldade em compreender e também em produzir estes sons nos finais de palavra. Agora chegou a parte da aula onde você vai começar a entender tudo que eu vou falar. Vamos lá. Veja bem, você não tem em português nenhuma palavra terminando em B, sem uma vogal depois, só na letra B mesmo, nem na letra P, nem na letra K, nem terminando em nenhuma das formas escritas que possa produzir o som K, ou seja, na letra C, na letra Q, na letra K. Também não existe em português nenhuma sílaba ou palavra terminando na letra D, nem na letra T. Percebeu? Em inglês, você pode ter palavras terminando em qualquer letra, em qualquer som. Agora vamos analisar a nossa língua. Em português, você pode ter sons consoantes terminando sílabas ou terminando palavras, mas todos eles são sons continuantes. Veja bem, nós temos palavras terminando em M em português, em N. Temos palavras terminando em R, em L, em S, em Z e também terminando em vogais. Vamos começar a analisar o tamanho do nosso problema então, para que você consiga entender ao final dessa aula o meu propósito aqui com tudo isso. Um exemplo, essa palavra aqui, ó. Por não existir no português nenhuma sílaba nem palavra terminando no som G, a nossa tendência na hora de falar esta palavra será sempre colocar um som vogal depois do G. Então, nós pronunciaremos assim, big, o que está completamente errado. E nós teremos a tendência de pronunciar errado todas as palavras que terminarem com som stop,
Então, em todas essas letras aqui que você está vendo. Deu para você ver aonde eu quero chegar com esta aula aqui? Bom, faça um favor para você mesmo nesse momento, dê um pause aqui e copie todas essas letras que estão destacadas aqui para você, que nós vamos trabalhar com isso a partir de agora. Então vai lá, compreendendo os sons stop um pouquinho mais a fundo. As 3 fases da produção dos sons stops são as seguintes. Primeira, o bloqueio da passagem do ar, feito pelos lábios ou pela língua ou pelo fundo da língua lá na garganta. Segunda fase, o aumento da pressão do ar dentro da boca. E a terceira fase é a liberação deste ar, produzindo então o som desejado. Vai anotando tudo isso aí porque é importante. O que você não saiba, talvez, é que a liberação deste som apenas ocorrerá se a próxima palavra começar com um som vogal. É muito importante que você compreenda isso aqui, por isso eu vou repetir em outras palavras. No caso de a palavra seguinte começar com um som de consoante, você vai ter apenas as 2 fases da produção do som stop. Você vai ter o bloqueio da passagem do ar e você vai ter a pressão dentro da boca, mas você não vai ouvir a liberação do som. Anotou isso aí? Eu vou te dar alguns exemplos então. Olha só, na seguinte frase, stop all the people. Este P aqui você vai ouvir por causa da palavra seguinte, que é a palavra all, começando com o som vogal. Então, nós podemos até mesmo pensar que o P vai fazer parte da próxima palavra. Transcrevendo, ficaria assim, ó. Stop all the people. Muito bem, agora vamos ver o que acontece com este P quando a palavra seguinte começar com uma consoante. Observe a seguinte frase. Na hora de falar esta frase, nós diremos assim, então. Stop the car. Você ouviu o P? Nem eu. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu obedeci as 2 fases da produção do stop, que foi o bloqueio da passagem de ar e o aumento da pressão do ar dentro da boca. Mas não houve a liberação do som. Vamos colocar a transcrição aqui para você entender isso que eu estou falando. Eu vou ler novamente para você. Stop the car. Muito diferente da nossa tendência de falar stop the car, não é mesmo? Você conseguiu entender isso que eu estou te explicando? Então guarda aí, nós usaremos esses 2 símbolos aqui. Este sinalzinho para indicar que o som stop será liberado por causa da próxima palavra começando com vogal, e este outro sinalzinho para indicar que ali existe um som stop, mas ele não será liberado. Estes sinais que eu estou colocando aqui são para você poder entender o que eu estou explicando, tá bom? Óbvio que na hora de escrever você não vai usar isso, tá? Uma pergunta que surge então. Bom, se esse som não é liberado, qual é a diferença que ele faz na hora da fala? E é aí que a nossa aula vai começar a ficar mais interessante ainda. Se você já está prestando atenção até aqui, então redobre a sua atenção agora, porque tudo isso aqui é fundamental e super importante. Vamos lá. A questão é a seguinte, vamos comparar com a nossa língua. Em português nós temos as sílabas comuns, vamos chamar aqui de sílaba média. Eu estou usando aqui um termo como se nós pudéssemos medir o tamanho de tempo que essa sílaba dura. Então compare aquele risquinho branco que está abaixo da palavra como se fosse a duração daquela sílaba em tempo, tá bom? E nós também temos em português as sílabas longas, que são quando uma sílaba tem uma vogal acentuada ou quando ela termina com uma consoante contínua, no caso. Aquilo que nós acabamos de ver ali. Então você consegue perceber que quando você fala a sílaba vim, ela demora mais um pouquinho de tempo do que quando você fala vi? Conseguiu perceber isso? Você concorda comigo? Eu espero que sim. Bom,
Tomando por base este assunto, em inglês também se tem as sílabas médias e as sílabas longas. Vou colocar aqui alguns exemplos para você. Então, ouça enquanto eu leio a comparação entre as duas e tente perceber essa questão do tamanho da sílaba, tá? Lie, line. Me, mean. Why, wise. Agora é que entra aqui o detalhe que eu falei para você que não existe no português. No português, nós não temos a sílaba curta. Isso não existe. E por isso, para nós, é uma dificuldade imensa entender esse tipo de palavra quando é falada e principalmente conseguir falar também. E quem vai possibilitar que isso aconteça na língua inglesa são justamente as consoantes stops em finais de sílabas ou em finais de palavra. Então observe que apesar de às vezes você não soltar, não liberar o som daquela consoante ali no final, ela está ali para um motivo. Ela, na verdade, encurta a palavra onde ela está. Ela encurta a sílaba onde ela pertence. Eu vou ler para você agora essas duas colunas fazendo a comparação entre a sílaba curta e a sílaba média. Só que eu vou ler o contrário, eu vou falar a média primeiro, tá bom? Então ouça e tente perceber a diferença entre elas. Lie, light. Me, me. Why, white. Conseguiu perceber? Eu espero que eu esteja te ajudando aí a entender este assunto, tá? Que eu não esteja complicando a sua vida. Mas olha só, resumindo, apesar de essas palavras terem letras a mais do que as outras, esta letra, se ela for uma stop, não significa que a palavra vai ser maior ou a sílaba vai ser maior. Muito pelo contrário. Então, lembrando, o resumo de toda essa aula aqui é o seguinte: as consoantes stops em final de sílabas ou em final de palavras estão ali com a função de encurtar o tamanho daquela sílaba ou daquela palavra. E elas serão pronunciadas se depois delas vier uma palavra começando com vogal. Caso contrário, você não vai ouvir o som da consoante final. Gostou desse assunto? Conseguiu entender? Bom, este é o tipo de aula que talvez você precise voltar e rever algumas vezes para conseguir assimilar todo o seu conteúdo. Mas vale a pena você dominar esse assunto, porque se você ficar pronunciando errado esse tipo de palavra, você nunca vai conseguir aquele sotaque mais parecido um pouquinho com os nativos americanos lá, tá? E além disso, quando você ouve os outros falarem, você sempre vai ficar esperando escutar uma coisa que na verdade você não vai escutar. Eu espero realmente ter te ajudado com esse conteúdo, porque é muito diferente da nossa língua. Qualquer problema, me procure, por favor. I see you soon. Take care.